A década de 60 foi uma era de ouro no futebol. Foi um tempo em que os gramados eram palco de verdadeiros gênios da bola. Jogadores que marcaram história com dribles mágicos, gols inesquecíveis e conquistas épicas. Lendas como Pelé, Eusébio e George Best encantaram o mundo e ajudaram a transformar o futebol no espetáculo que conhecemos hoje. Mas afinal, quem foram os grandes craques dessa época? Prepare-se para uma viagem no tempo e descubra os 10 melhores jogadores dos anos 60. Fique até o final e comente. Qual desses craques você gostaria de ter visto jogar ao vivo? E agora, sem mais enrolação, vamos aos 10 melhores jogadores do mundo na década de 60. Em 10º lugar, Carlos Alberto Torres, um dos melhores laterais da história, começou a brilhar no Santos e na seleção brasileira, mas seu auge veio na Copa de 70. Carlos Alberto Torres foi um dos grandes defensores da década de 60, consolidando-se como um dos maiores laterais direitos de todos os tempos. Capitão do Brasil no título mundial de 70, já vinha se destacando no Santos ao lado de Pelé. Sua liderança em campo, qualidade defensiva e apoio ao ataque fizeram dele um jogador fundamental para qualquer time que defendesse. O próximo jogador. Em 9º lugar, Jacinto Facchetti revolucionou a lateral esquerda, sendo essencial no esquema da grande Inter de Helênio Herrera e campeão da Euro 1968. Facchetti revolucionou a posição de lateral esquerdo. Antes dele, os laterais eram apenas defensores, mas ele trouxe a ofensividade para a posição. Com sua força física, velocidade e capacidade de marcar gols, foi um dos líderes da Inter de Milão de Helênio Herrera, conquistando vários títulos, incluindo a Liga dos Campeões. Na seleção italiana, ajudou a equipe a evoluir, sendo peça importante no título da Eurocopa de 1968. Vamos agora ao 8º colocado. Rivellino, meia habilidoso, dono do drible elástico, começou a brilhar no Corinthians nos anos 60 e se consolidaria como craque na Copa de 70. Foi um dos principais jogadores do Corinthians. Sua habilidade com a bola nos pés, sua criatividade e seu chute poderoso fizeram dele um dos meias mais respeitados do futebol brasileiro. Com sua capacidade de armar jogadas e decidir partidas, Rivellino preparava o caminho para se tornar uma das estrelas da Copa de 1970. E agora, vamos ao 7º colocado. Luís Soares Miramontes, o maestro do meio-campo da Internacional e único espanhol a vencer a Bola de Ouro até Rodri, dominou o futebol europeu com técnica refinada. Foi um meia clássico, dono de passes precisos. Brilhou pelo Barcelona e depois na Internacional, onde se tornou um dos pilares do famoso time de Helênio Herrera. Na década de 60, conquistou títulos nacionais e europeus, sendo peça-chave no estilo de jogo da Inter. Seu controle de bola e inteligência tática eram impressionantes. Vamos então ao 6º colocado. George Best foi o grande craque do Manchester United que venceu a Liga dos Campeões de 1968. Considerado um dos jogadores mais talentosos de todos os tempos, George Best brilhou intensamente na década de 60. Com seu drible veloz e estilo imprevisível, era capaz de desmontar qualquer defesa. No Manchester United, formou uma dupla lendária com Bob Charlton e ajudou o time a conquistar a Liga dos Campeões de 1968. Embora não tenha jogado uma Copa do Mundo,
Sua genialidade individual o colocou entre os maiores da história do futebol. Chegamos ao top 5. O quinto colocado é Bob Charlton, líder da seleção inglesa no título da Copa de 1966. Referência no Manchester United e vencedor da Bola de Ouro no mesmo ano. Bob Charlton foi o grande nome da Inglaterra na década de 60, sendo peça-chave na conquista da Copa de 66. Jogador completo, tinha um chute fortíssimo, visão de jogo e uma liderança inquestionável. No Manchester United, foi um dos pilares da reconstrução do clube após o desastre aéreo de Munique, levando a equipe ao título europeu em 1968. Sua capacidade de controlar o meio-campo e decidir jogos o tornaram um dos maiores de sua geração. Chegamos agora ao quarto colocado. Eusébio, o Pantera Negra, brilhou na Copa de 66. Foi artilheiro do torneio e dominou o futebol europeu com o Benfica, ganhando a Liga dos Campeões em 1962. Eusébio foi o maior nome do futebol português na década de 60. Com sua velocidade, potência física e finalização precisa, Eusébio levou Portugal a um histórico terceiro lugar na Copa do Mundo de 66. Pelo Benfica, dominou a Europa, conquistando a Liga dos Campeões e diversos títulos nacionais. Seu chute poderoso e sua capacidade de decidir jogos o tornaram uma lenda do esporte. A hora da verdade está chegando. Em terceiro lugar está Franz Beckenbauer. Surgiu no final da década, mas já era um craque absoluto, ditando o ritmo do Bayern de Munique e da seleção alemã, reinventando a posição de líbero. Versátil, técnico e com uma visão de jogo única, ele começou como meio-campista, mas logo se destacou como líbero, posição que dominaria nos anos seguintes. Pelo Bayern de Munique e pela seleção alemã, demonstrou sua elegância e capacidade de controlar o jogo desde a defesa. Seu talento já era visível no final da década, e ele se tornaria um dos maiores jogadores da história. Em segundo lugar, está o jogador que viria a ser o maior da história. Pelé. Não há discussão. O rei do futebol jogou muita bola nos anos 60, venceu 2 Libertadores, 2 Mundiais de Clubes e a Copa de 1962, se machucou e não jogou até o final. Considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos, ele já havia sido campeão mundial em 58. Pelo Santos, conquistou inúmeros títulos. Sua capacidade de driblar, sua inteligência tática e seu faro de gol fizeram dele um dos jogadores mais temidos da época. E agora, o melhor jogador da década de 60, na opinião do canal. Garrincha, o anjo das pernas tortas. Com dribles mágicos, levou o Brasil ao título da Copa de 1962 praticamente sozinho, sendo um dos jogadores mais geniais da história. Se Pelé foi o maior da história, Garrincha foi o melhor da década. Com seus dribles desconcertantes e uma habilidade única de desequilibrar qualquer defesa, ele brilhou especialmente na Copa de 62, quando levou o Brasil ao bicampeonato, já que Pelé se lesionou.
No Botafogo, continuou sendo um dos maiores ídolos da história do clube, conquistando títulos e deixando torcedores e adversários boquiabertos com sua genialidade. Garrincha era um espetáculo à parte, um jogador que jogava por instinto e encantava a todos.